é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Você já fez um propósito com Deus? Fez um propósito, fez um desafio, conversou com Deus, fez uma promessa, deu um voto, uma palavra com Deus e de repente você se viu numa situação complicada de não cumprir aquilo que você propôs? Você fez um propósito com Deus, olha, vou fazer isso todo dia, vai ser assim, 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 e no final das contas não fez absolutamente nada do que você propôs? É o que diz aqui uma de nossas ouvintes. Ela conta, olha, fiz um propósito com Deus de orar e buscar a face dele para que meu casamento seja abençoado. O que propus em meu coração é tirar alguns minutos todos os dias para estar diante do Senhor. O problema é que tem dias que bate um desânimo e eu não consigo cumprir o que eu prometi. O que pode acontecer a alguém que quebra um propósito? O princípio é o mesmo que a Bíblia chama de voto de tolo. Como prometer e votar sem me tornar alguém sem palavra diante de Deus? Como vencer o desânimo de buscar ao Senhor diariamente? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira 30 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Reverendo Edson Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: fiz um propósito com Deus de orar e buscar a face dele para que meu casamento seja abençoado. Foi o seu destaque, pastor. Bom dia, JR. Eu gostaria de mandar um bom dia muito especial para Fábio Brandão, um rapaz conhecido meu do tempo de ginásio ainda, JR. Nós estudávamos juntos, né? E ele está ouvindo atentamente a rádio 93 FM. JR, o meu destaque, ele se dá em função de que isso, na realidade, não precisa ser um voto, precisa ser o propósito de cada um de nós. Nós precisamos sempre buscar orar pela nossa vida, né? Mas o que me chama a atenção é esse para quê. Porque a nossa relação com Deus, ela precisa ser muito mais importante do que as questões finais. O que é mais importante que Deus quer para nós, ou conosco, né, é que a gente se relacione com Ele para realmente descobrir cada vez mais. É claro que Deus se sente muito alegre em nos abençoar, mas eu acho que muito mais importante da gente buscar se relacionar com Deus para ser abençoado é a gente buscar se relacionar com Deus para conhecer um pouco mais quem Deus é, para conhecer o que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa caminhada, para conhecer Deus em si. Esse relacionamento com Deus que precisa ser um marco na nossa vida. Muito bem, pastor Gilton de Medeiros, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão dentro desse destaque inicial? Fiz um propósito com Deus de orar e buscar a face dele para que meu casamento seja abençoado, é o que diz uma de nossas queridas ouvintes. Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93, um abraço para todos. É verdade, JR, eu concordo com o reverendo nesse momento, porque a nossa relação com Deus deve ser motivada pelo amor que nós temos a Ele em resposta ao amor dele para conosco. O apóstolo Paulo nos ensina isso dizendo que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a primeira razão de ser do relacionamento
é o amor a Deus. Agora, como consequência disso, é natural que ao amar a Deus e ao obedecer seus ensinos, ao cumprir os seus mandamentos, venhamos a ser abençoados naturalmente pelo modo de vida que vivemos. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Nadiege Macário. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse destaque inicial? Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio 93, aos nossos debatedores. Eu fico também da mesma forma com nossos dois pastores aqui à mesa, que orar e buscar a face de Deus tem que ser algo frequente na vida daquele que é cristão, né? O próprio cristão, ele precisa se relacionar com Deus em oração, em buscando a face do Senhor, em adoração, ou seja, tendo uma vida diária. Isso não é um propósito, isso é algo que está inerente ao relacionamento à vida cristã. Agora, o que me chamou também a atenção e está aqui sublinhado é que ela fez isso para que o casamento dela fosse abençoado. Ou seja, não é para que ela tivesse a bênção de ter um relacionamento de intimidade com Deus. Porque se ela tem esse relacionamento de intimidade com Deus, automaticamente o casamento dela também vai tendo esse relacionamento de intimidade com o Senhor e um com o outro. Então, eu acredito que o propósito dela aqui, né, que deveria ser algo diário, está equivocado. O casamento tem que ser abençoado, já é abençoado pelo relacionamento dos dois na presença de Deus. Não porque ela faz um propósito para buscar a face de Deus. O propósito aqui, então, está um pouco fora, porque tem que ser um relacionamento diário da vida dela. Vanessa Rodrigues, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores. A nossa pesquisa 93 de hoje quer saber: você separa um tempo diário e exclusivo para oração e estudo da palavra? 83% dos nossos ouvintes dizem que sim, 17% dizem que não. Número bom, né? Número bom, 83% dizendo 83, que separam sim. Isso, muito separam, bem, sim. Obrigado, queridos e amados ouvintes. Temos também participação pelo nosso WhatsApp, o JR, ouvinte dizendo aqui: meu marido fez um propósito com Deus de que se conseguisse um emprego na empresa que ele queria, se tornaria um dizimista, porém não cumpriu. Daí pra cá o devorador atua na nossa vida. Ele ganha bem, mas nem sequer vemos a cor do dinheiro, não sei mais o que fazer. Muito bem, vamos ouvir a opinião do pastor Marco Ribeiro. Muito bom dia, seja bem-vindo. A sua participação, ouvinte amado, continua pelo nosso WhatsApp 96803 8319 96803 8319. Pastor Marco, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores e aos ouvintes. Pastor Reverendo Edson estava comentando sobre isso, sobre esse primeiro tópico, e eu concordo com os demais irmãos que falaram. Realmente, essa ouvinte buscar a face de Deus com relação a melhorar o seu casamento e tudo, a pastora Niede falou, ela deveria estar buscando dia a dia, mas é algo louvável, né? E sobre esse comentário aí, JR, é interessante porque eu vejo, pelo menos nos nossos amigos aqui, eu vejo dois erros. Primeiro, ele fez um voto e se Deus o abençoasse, ele seria dizimista. Está errado. Ele teria que ser dizimista e Deus, por consequência, iria abençoá-lo, porque o dízimo você não paga, o dízimo você não estou devendo o dízimo, você devolve o dízimo. Então, seria um princípio lá atrás que já foi quebrado. Então, ele errou duas vezes. Ele errou por não ser dizimista, por não ter o coração aberto para dizimar e por fazer uma barganha com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou me tornar um dizimista. Não. Ele deveria dizimar e o Senhor iria abençoá-lo, como diz a palavra, iria abrir as janelas dos céus. Então ele errou duas vezes e é bom que ele procure um conserto da parte de Deus. Concordam, companheiro? Eu vejo a barganha, esse tipo de barganha com o Senhor, como falta de amor a Deus, na verdade. Porque se a pessoa tem verdadeiramente amor a Deus, mesmo que ela faça um voto desse, ela não só vai cumprir, como ela já está cumprindo. Mas de repente eu não dou o dízimo porque eu não trabalho, não tenho nenhuma renda. Mas se Deus me abençoar com um trabalho, eu vou realmente devolver esse dízimo. Mas o problema é que falta, eu vejo aqui, amor ao Deus
que sustenta a gente, ao Deus que abençoa. Entendeu o que é o Deus supridor, Deus, né? Exatamente. Falta esse entendimento do povo, né? O princípio que está por trás da contribuição, seja ela do dízimo ou das ofertas, é de que Deus nos resgatou e nós somos dele, né? Então, antes de mesmo contribuir, eu tenho que ter a minha vida nas mãos do Senhor. Eu não devolvo só uma parte dos meus recursos. 100% da sua vida, eu na verdade. Eu estou com a minha vida no altar. E porque estou com a vida no altar, eu espontaneamente, alegremente contribuo, porque eu estou envolvido com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Então, essa ideia que nós muitas vezes cultivamos, eu faço isso se Deus me der aquilo, isso completamente estranha para aquele que está com a sua vida nas mãos de Deus. O problema é que às vezes é incentivada essa cultura, né? Essa é uma cultura brasileira em si, né? Nós brasileiros acostumamos muito com a questão do jeitinho brasileiro. Na realidade, nós temos dificuldade às vezes até de enxergar que isso é barganha. A gente vê, a gente liga as televisões, a gente começa a perceber que as pessoas vão lá, olha, se você fizer essa campanha, você vai ter tal, e os testemunhos das pessoas estão exatamente nesse ponto de, olha, eu comecei a fazer a contribuição, eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer aquilo, e olha assim como é a minha vida é assim, né? Essa é a teologia que a gente fala da teologia verde e amarela, a teologia que nós brasileiros amamos, essa teologia porque colocamos Deus como aquele que vai fazer aquilo que a gente deseja. Então esse é um equívoco que a gente comete e que isso acaba de alguma forma estabelecendo a nossa prática do dia a dia. Olha, nosso ouvinte, quando voltando aqui ao nosso tema, nosso ouvinte quando traz essa fala dela, na sequência ela diz: o que propus em meu coração, ela diz o que ela, qual foi o desafio dela, qual foi o propósito dela, né? Tirar alguns minutos todos os dias para estar diante do Senhor. Vocês já abordaram que o propósito dela pode estar equivocado, quer dizer, o objetivo dela, a maneira como ela lida com este assunto, mas o que ela propõe é bom, não é? Agora, as duas coisas se complicam por causa dos motivos, a motivação dela vai acabar distorcendo o seu objetivo. Como é que vocês acham esse assunto, hein? O JR, eu vejo o seguinte, a pessoa, é um tipo de oração que a pessoa faz às vezes, eu vou orar porque eu estou solteira e eu desejo o marido da minha vizinha. Existe esse tipo de situação. E eu vou fazer um propósito com Deus para que eles se separem e para que existe esse tipo de coisa. Eu vou orar para que fulano morra, parta logo porque está me aborrecendo. Então é um princípio, completamente, é uma motivação completamente errada. O problema é que a gente fala assim e parece tão absurdo, mas há pessoas que colocam isso na cabeça e levam isso a sério. Deus vai fazer, aí leem lá no Velho Testamento e coisa e tal. A Bíblia é uma só, do Gênesis ao Apocalipse, mas as pessoas vão muitas vezes com os motivos errados, com a motivação errada, e no caso dessa ouvinte, a motivação dela, penso eu que foi boa, não é? Mas muitas vezes as pessoas fazem propósitos e com motivações erradas, coisas que Deus nunca vai atender. Realmente o que ela quer ter uma vida feliz, uma vida conjugal feliz, uma vida conjugal abençoada, uma família estruturada, né? O que ela quer é realmente desejável. Todos nós deveríamos querer isso e deveríamos trabalhar para isso e nos esforçar para isso. Agora, como ela está tentando chegar a isto, é que é o caminho que não está correto. Então, o que ela deve fazer, e é interessante que, embora não sabendo como, ela se propôs a fazer o que precisa fazer, que é orar e buscar a Deus todos os dias. Então, o que ela quer é certo, o que ela se propôs a fazer é certo, agora com a intenção errada. Então, ela só precisa de ajustar essa maneira dela pensar e amadurecer. Eu acho que isso é uma questão de maturidade. Ela está crescendo na vida cristã e ela vai alcançar essa maturidade, porque o que realmente ela quer é bom, ter uma vida conjugal feliz. O que ela está querendo fazer também é bom, que é buscar a presença de Deus, a face de Deus, a direção de Deus, também é bom, é o correto. Ela só precisa entender que esse mecanismo não funciona assim. Eu faço isso, Deus me dá aquilo. Entendi. Agora, vejam bem, companheiros, quando a nossa ouvinte faz um propósito, né? A gente tenta, de todas as formas, distinguir as palavras. Voto, promessa, propósito, não é? Ela, no final, ela chega a trazer a palavra voto para ver se não é voto de tolo isso.
Não me parece aqui, em momento algum, ela utiliza a expressão promessa, mas muitas vezes essa é a palavra que a gente mistura. Ao final ela diz como prometer, né? Ou seja, tem a palavra promessa aí envolvida, né? Mas o propósito, eu quero me dedicar mais a Deus. Eu vou separar mais tempo para estar na Algo mal nisso, irmãos? Não, absolutamente. Não, então vamos lá. Então vamos lá. Não. É só para poder ter o ok de vocês. Quer dizer, o objetivo em si não há problema algum. A questão que vocês estão dizendo que é equivocada é a motivação. Exatamente. Olha, vou fazer isso para ganhar aquilo. Ou seja, ela deve buscar a presença de Deus como sede, como fome. Exatamente. Não para receber alguma coisa em troca. É isso, gente? Mas eu não vejo que ela esteja errada nesse sentido. Não, sim, o ouvinte como um todo. Como um todo, não só esta aqui. Não, buscar a Deus como sede, claro. A palavra do Senhor diz em Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para os que o buscam, aos quais ele dará a conhecer os seus segredos, a sua intimidade. Então, buscar ao Senhor é todo dia, e não há um ritual, vamos dizer assim, eu penso, de você ter que se ajoelhar, você ter que fazer assim. Você busca o Senhor no teu carro dirigindo, você busca o Senhor no ônibus com os olhos fechados, você está ligado em Deus. O apóstolo Paulo diz: orai em todo tempo, né? Orai sem cessar, orai no Espírito. Você pode estar buscando a Deus todo o tempo. É você estar, como nós dizemos, ligado no trono de Deus. Isso é buscar a Deus. E quanto mais você busca de Deus, mais fome dele ele te dá. Porque até a fé para crer em Deus vem dele. JR, o meu grande problema, né, dessa visão é o que a gente vive hoje. A gente vive uma sociedade extremamente secularizada, onde as pessoas, elas vivem por Deus e elas vivem para Deus e elas acham que vivem fazendo as coisas que Deus quer. Eu ficaria muito desconfortável em conversar com uma pessoa e a pessoa estando fazendo outras coisas. Imagina, né? Eu vivo hoje, por exemplo, eu tenho muita questão no WhatsApp, respondendo no WhatsApp, às vezes conversando com a pessoa, respondendo, falando alguma coisa, né? Mas para Deus a gente precisa, ainda que a gente tenha todo o tempo disponível, fala, não, eu quero falar com Deus o tempo todo, mas a gente precisa parar um tempo para estar diante do Senhor, porque a oração é um diálogo e não tem como a gente dialogar com uma pessoa que é Deus. Por isso que Jesus fala, olha, você entra lá no seu quarto em secreto e você ora a Deus, e você fala ao seu Pai. Então é necessário, diante da correria que a gente tem do dia a dia, que a gente pare um tempo, pare um minuto e fique lá diante de Deus. Olha, Deus, esse é o tempo seu, esse é o tempo para eu me dedicar, para parar, para ouvir a tua voz, para falar contigo. Esse é o tempo que eu tenho para Deus, é o tempo que eu quero dedicar a Ele, embora a gente entenda que às vezes existem situações que a gente não pode parar, existem situações assim diante da correria, mas a gente precisa se disciplinar, e essa questão de ser discípulo de Cristo é exatamente isso, e às vezes a gente precisa se domar para conseguir ter um tempo para se relacionar com Deus, ainda que esse tempo seja pequeno, ainda que seja pouco tempo, mas um tempo reservado. Esse tempo, olha, eu não vou falar com outra pessoa a não ser com Deus. Deixa eu só esclarecer uma coisa rapidinho que eu falei aqui, de repente pode ter entendido errado. Eu acho que esse tempo tem que ser separado, sim, mas nada impede que você esteja em todos os lugares falando com Deus, senão as pessoas não vão entrar em contato com Deus porque não tem esse, vamos dizer, não conseguiram parar. Mas é claro, absolutamente, como diz a palavra, que você esteja um tempo reservado para isso. O ouvinte diz assim: há 10 anos atrás eu fiz um voto com Deus, de tudo que viesse às minhas mãos, 10% seria do Senhor. E até hoje eu cumpro esse voto e Deus tem me abençoado muito. Antes do voto eu não tinha nada e hoje eu tenho uma pensão boa, um belo apartamento, ainda trabalho para mim mesma, minha filha faz faculdade e tenho uma vida financeira e espiritual muito abençoada. Este é um retrato que aí está, sobre o que nós conversamos recentemente aqui. E aí, o ouvinte dizendo que ela fez um voto. Aí você veja que a questão do voto aí está vinculada à questão do dízimo. Ela resolveu ser dizimista. Está entendendo que o resultado da sua prática é isto aí: pensão gorda, apartamento, filha na universidade e tal. É a leitura que ela faz. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto. Só mais um WhatsApp aí. O ouvinte diz: prometi a Deus que quando a minha aposentadoria saísse, eu daria o primeiro que recebesse para Deus. Mas agora estou precisando fazer uma cirurgia e preciso desse dinheiro. O que eu faço? Pergunta dos nossos ouvintes aqui pelo 96803-8319, 96803-8319. Você participa conosco aqui no WhatsApp da 93 FM.
JR, é muito difícil a gente falar o que você faz, né? É difícil, é uma situação assim difícil. A gente não quer pegar essa questão de responsabilidade. Mas é importante a gente entender algumas questões relacionadas a voto. Qual o problema do voto, né? A gente vive numa sociedade extremamente descompromissada. As pessoas não têm compromisso com nada. E, na realidade, o voto é uma prova que a gente está tirando para nós mesmos que a gente não vai conseguir cumprir. Por isso que, no Antigo Testamento, há tanta essa questão com relação ao voto. Deus já pede tantas coisas da gente, a gente pede no sentido, por exemplo, a questão do dízimo não é um voto que a gente faz para Deus. O dízimo é um cumprimento de uma ordenança de Deus a todos nós. Nós precisamos ser fiéis e essa é uma questão, né? Não é algo. Mas o voto é como se, olha, Deus, além de cumprir as coisas que eu prometi para você, eu vou fazer isso aqui a mais para você. E isso é um voto. E essa questão é que lá no Antigo Testamento, Deus fala, olha, comigo é seriedade, eu não aceito isso, né? E a gente vem para o Novo Testamento, a gente tem algumas pessoas se frustrando em algumas promessas que elas fazem para Deus. A gente pode usar um exemplo muito prático da gente, é a questão de Pedro. Pedro, quando Jesus fala, anuncia que ele vai morrer e que, né, Pedro chega e se levanta de maneira nenhuma, eu não vou deixar isso acontecer. Jesus fala, arreda-te, Satanás, porque na realidade o que Pedro estava falando, olha, eu estou me comprometendo em te defender, em não deixar com que isso aconteça. E é muito interessante que, seguindo os textos, a gente vai ver que lá no Getsêmani, Jesus fala para Pedro, Tiago e João, que estão ali, vigiai e orai. E aí o que acontece? Eles ali dormem, e ali tem o primeiro descumprimento. 3 vezes Jesus volta e fala, vocês não ficam nenhuma hora. E depois, a história que a gente conhece, que é diante da questão do galo, que uma mulher, uma servente pergunta, e Pedro, eu nem conheço ele, nunca vi, você parece com ele, mas eu nem conheço. Então, a gente tem essa facilidade de descumprir alguma coisa que a gente promete para as pessoas em si, né? E quando se trata de Deus, a gente precisa ter muito mais seriedade, por isso que a Bíblia é bem rigorosa com relação a isso, porque Deus nos conhece, Deus sabe da nossa incapacidade de fazer aquilo que Ele determina, que são coisas mínimas, e a gente ainda vai fazer a mais. É por isso que quando a gente faz um voto a Deus, a gente tem que pensar primeiro, a gente tem que realmente analisar por que eu estou fazendo esse voto, entendeu? Será que ele é correto? Eu já vivo uma vida correta, porque às vezes as pessoas não vivem uma vida de obediência a Deus, não vivem uma vida correta com o Senhor, mas faz voto para ser abençoado. Na verdade, você é abençoado porque você tem Deus na sua vida e você vive de forma a agradar a Deus. O próprio Velho Testamento já fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é? Então, às vezes a gente tem uma vida totalmente desregrada da presença do Senhor, fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus, e está fazendo voto para poder conseguir coisas materiais para as nossas próprias. E a pessoa opera ou não opera? A pergunta da ouvinte foi essa. Olha, eu fiz um voto a Deus que, e o dinheiro o primeiro ia ser para o Senhor. A ouvinte diz, agora eu estou precisando de fazer uma cirurgia. É a pergunta que ela faz, tem que responder para ela. Eu fugi. Eu tô ligado no mistério aqui, ó. Ser direto com essa ouvinte, o que a gente tem que entender é o seguinte: os votos que nós fazemos, eles, na verdade, são compromissos que nós nos impomos porque não temos uma disciplina de vida adequada. Então, nós tentamos criar, assim, uma disciplina para nós mesmos, mas Deus sabe a natureza do propósito do nosso coração. E Ele pode nos testar em relação a nós mesmos. Então, essa circunstância tem 2 desdobramentos. Ou é um teste do Senhor para ver até onde ela vai no seu propósito, ou é simplesmente um modo de Deus ensinar a ela a ser consequente, isto é, a medir as consequências do que ela faz. Em relação a usar o dinheiro para cirurgia ou não usar, é a menor das questões. Ela pode usar esse dinheiro sem problema nenhum, porque Deus não está preocupado com esse dinheiro. Deus não precisa desse dinheiro. Deus não está vinculando a vida dela a esse dinheiro. Deus não vai criar essa camisa de força que ela mesma criou para ela. Para Deus isso não é o problema. Ela precisa entender que ela tem que ter compreensão do que ela deve ou não impor a si mesmo como um voto, ou como promessa, ou como compromisso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui aos irmãos. Se A fez um voto a Deus, tá bom? Irmã A, tá bom, irmã A? A irmã A fez um voto a Deus. O irmão B ele tem o
poder de amenizar de alguma forma, para anular esse voto? Ou seja, a irmã A fala assim, irmão B, eu fiz um voto a Deus, mas eu me arrependi. O irmão B disse, olha, irmã A, faz da seguinte forma, Deus vai entender a senhora está perdoada, a senhora está livre, a senhora agora está descompromissada do seu voto. Alguém pode descomprometer o outro do voto que o outro fez? Vocês estão entendendo o A e B? Não. Porque em diversas ocasiões a impressão que me passa é que A tem um voto, A faz um voto, aí depois A pede para B opinião para ver se a B ameniza e anula o voto que A fez. É como se B assumisse a responsabilidade do voto de A, enquanto quem fez o voto foi A. Afinal de contas, meus irmãos, A ou B? A está querendo tirar a responsabilidade de seus ombros. É a verdade. Então, a verdade ela essa. precisa ir para Deus, se ela precisa realmente deixar o voto, se foi com ele que ela tratou, se foi com ele, tem que ir para ela tem, se ela tiver que destratar, tem que ser com ele. Exatamente, Senhor, me dá uma resposta, me direciona, Senhor, eu não saio daqui. Me dá paz. Me dá paz, me ajuda, me direciona. Geralmente as pessoas fazem assim, o A quer dividir a culpa com B, cômodo, é mais cômodo, e depois fala assim, não, eu só fiz porque B disse. Olha aqui a participação dos nossos ouvintes pelo Facebook. Aliás, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM. A foto já está ali, você está acompanhando a gente. Você pode conhecer os nossos debatedores por ordem ali da nossa foto, da esquerda para a direita. Você vai conhecer o reverendo Edson Nascimento. Ao lado dele, o pastor Gilton de Medeiros. Ao lado dele, a querida menina da mesa de hoje, a pastora Nadiege Macário. E eu estou ao lado dessas feras aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você pode participar conosco trazendo também a sua opinião. Ouvinte dizendo: percebo que me consagro muito mais quando estabeleço um compromisso ou alguma meta e procuro fazê-lo. Busco a presença e a intimidade com Deus na simplicidade do meu cotidiano, ou seja, enquanto cozinho, dirijo, faço compras, em tudo eu procuro fazer acompanhada do Espírito Santo, seguindo as suas orientações e inspirações. Outro ouvinte dizendo: é tempo de buscar e orar, eu procuro me dedicar o máximo na presença de Deus. Outro ouvinte: enquanto nós estivermos pensando em nos relacionarmos com Deus como uma troca, ou seja, uma barganha, não vamos conseguir êxito na vida espiritual. Temos que rever as nossas atitudes em relação a Deus, é o que compartilham os nossos queridos e amados ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Procure aí o Facebook da Rádio 93 FM e participe com a gente agora. Sempre bom demais ter a sua companhia. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ouvinte diz assim: fiz um voto com Deus que ia dar aula de graça se eu conseguisse me formar na faculdade, mas não fiz e fui obrigada a trancar a faculdade no último período. Um voto quebrado pode trazer maldição? Pergunta para nossa mesa, companheiros. Os companheiros aqui respondem aos nossos queridos e amados ouvintes que participam conosco também pelo nosso WhatsApp. Um voto quebrado pode trazer confusão na vida da pessoa. Então, entre votar e não fazer,
melhor seria não ter votado. Mas traz maldição? É a pergunta que faz o ouvinte. Maldição, eu acho que é uma palavra que o pessoal generaliza muito, né? Trazer maldição em que sentido? O carro vai bater, vai ter uma doença? Maldição, não dei aula, não consegui concluir o curso, não é isso? Eu não vejo essa lógica peso, aí. Eu não acredito num peso de maldição, porque Deus é um Deus bondoso. Eu não acredito nessa forma, porque é uma forma de amedrontar as pessoas. Vai trazer confusão, sim, para a tua vida. Maldição, no sentido próprio da palavra, eu não vejo como uma questão assim. Eu não vejo como maldição, mas eu vejo que a pessoa que não cumpriu o voto, ela precisa verdadeiramente se arrepender de não ter cumprido e ir para os pés do Senhor e se quebrantar e pedir perdão. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Não que venha uma maldição sobre a vida dela, mas ela quebrou algo dela com Deus. Gente, não tem um negócio assim, a pessoa no desespero, ela não faz os negócios assim, a pessoa tá lá solteira, não passa nada, não arruma nada, nem vento vem, entendeu? E a pessoa disse, olha, se eu casar, eu prometo, Senhor, eu prometo que eu farei um bolo dominical, vou levar para a igreja para servir aos irmãos. Aí a pessoa casa, esquece do bolo. entendeu? Aí o casamento, tá bom? Vamos andando aqui. Aí o casamento, como todo casamento, tem um problema. Vai dizer, o bolo. Culpado é o bolo. Ela faz as contas, tem 1 ano e meio de casado, tem que fazer não sei quantos bolos, aí faz aquela bolaiada toda, né? E leva no sentido seguinte, não parece um sacrifício? Ou então o casamento tá tão bom que ela não tem tempo de fazer o bolo. Agora, JR, a questão do voto, acho que é importante. O voto sinaliza pra gente que a gente tem dificuldade de cumprir com os compromissos. E aí, se a gente tem dificuldade de cumprir com os compromissos, foi o que o pastor falou, a gente tem algumas confusões na vida que são muito normais, né? E isso vai sinalizar. Por isso que a Bíblia recomenda você não fazer o voto, né? Porque se você fizer o voto e você não cumprir o voto, você está, de alguma forma, trazendo para você que você é incapaz de fazer aquilo, incapaz de realmente cumprir os compromissos, e isso traz para você algo, a questão da sua autoimagem, ela é extremamente afetada, e você naturalmente não adianta, eu não vou cumprir o compromisso, e você acaba sendo psicologicamente afetado e você tendo dificuldade de fazer as coisas que talvez você faria se não tivesse com isso tão preso na cabeça. Uma outra coisa que eu acho que é importante citar é o seguinte: na medida que a gente tenta responder a pergunta, se eu não cumpro o voto, isso traz maldição, eu estou validando o raciocínio de que fazer voto para obter alguma coisa é válido. Se eu penso, não cumprir, sou amaldiçoado, então se eu cumprir, sou abençoado. Então eu estou novamente voltando ao início da nossa conversa aqui. Exato. Eu preciso de fazer votos, ou devo fazer votos para alcançar alguma coisa. Até coisas que seriam naturais da vida cristã, eu vou ter, como no caso da nossa ouvinte, que faz um voto para casar, para ter um casamento abençoado. Então, eu acho que a pergunta, cumprir ou não cumprir voto traz maldição, ela já traz dentro de si um modo de pensar que justifica o voto. Então, a gente tem que responder, não se faz voto, ou não é adequado que se faça voto, e ao se fazer, não se pode fazer nessa compreensão da barganha. O voto deve ser talvez uma forma de eu me disciplinar, de eu me tornar mais dedicado, impondo a mim mesmo a disciplina, do que simplesmente uma troca com Deus. O ouvinte de Belfor Roxo dizendo o seguinte: eu estava atribulada, sem destino, quando fiz um voto a Deus que se ele me firmasse os pés, me mostrando uma igreja certa para eu congregar, eu ofertaria uma quantia X. Tá bom? Lembra que tem a irmã A, o irmão B, agora tem uma oferta X, hein? O Senhor me levou à igreja que eu congrego hoje, mas eu não ofertei o que votei. O X não rolou. Me sinto ainda atribulada e com vontade de desistir. Será que me sinto assim porque não cumpri o voto? Pergunta a nosso ouvinte. Ela está triste com ela mesma, né? É uma tristeza. Ela está triste de ter que abrir o bolso e dar o dinheiro. Ou isso também, entendeu? Ela precisa procurar cumprir então aquilo que ela falou, porque Deus foi fiel na parte dele, encontrou uma igreja, né, a gratidão de que Deus me colocou num lugar, num lar espiritual abençoador, e nesse caso aí eu acho que essa ouvinte está em falta com Deus, sim. JR, eu vejo isso como voto realmente, como a Bíblia fala, de tolo. Que a gente faz voto na ansiedade,
trazer algum benefício próprio. E aí, se você for ver lá no dicionário, diz que é um voto de quem não tem juízo, ou seja, ele não pensou realmente quando fez o voto, né? E a mais interessante que esse adjetivo tolo expressa algo infundado que não tem razão de ser. Por quê? Porque Deus sempre vai querer que nós tenhamos a igreja certa para nós, o caminho certo, bem no lugar, a vida certa, estejamos bem, entendeu? Então basta que nós simplesmente estejamos realmente vivendo debaixo da direção de Deus, em obediência, em amor a Deus, em gratidão, celebrando a vitória de termos a nossa salvação em Cristo Jesus. E para passar a palavra aos irmãos, eu achei interessante nesse relato, porque ela fez o voto, ela conseguiu a igreja e agora ela se sente triste a ponto de desistir por causa do voto. Quer dizer, tem coisas completamente... Não, ela tá triste porque ela não cumpriu o voto ainda. E ela pensa em desistir. Entendeu? Porque ela tá triste e diz assim, olha, eu não cumpri o voto ainda, eu devia ter feito, porque ela estabeleceu. Meus irmãos, eu quero pedir a vocês o seguinte, porque quando a gente fala sobre relacionamento com Deus, é indivíduo. Sim. Ele tem como base a Bíblia. A gente precisa apontar os princípios bíblicos para os nossos ouvintes se fundamentarem nos princípios bíblicos e a partir deles estabelecer esse relacionamento. A impressão que dá é que muita gente ela estabelece com Deus um alvo, diz, Senhor, eu tô procurando a igreja X, se o Senhor me mostrar, eu faço isso. Então, aparentemente é uma troca. De uma forma ou de outra, ela estabeleceu um relacionamento. Esse relacionamento pode estar até equivocado, entendeu? Olha, não é assim, minha filha, olha, não é isso, Deus não está preocupado com isso, a maneira como Deus age, nós precisamos esclarecer, mas sempre buscando orientar e dizer, olha, o fundamento da palavra é esse, porque a impressão que dá é que muita gente perdeu o rumo. Entendeu? Você vê que um ouvinte está dizendo aqui, olha, eu estava sem norte, sem destino. A impressão que dá é que muita gente não tem norte. E não ter norte é não ter a Bíblia. Uhum. É como se eu me baseasse na experiência do outro. Então, a Bíblia me diria se a fé vem pela experiência do outro. E a Bíblia não diz que a fé vem pela experiência do outro. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então, eu escuto aí A me diz, olha, eu fiz assim, olha, eu subi aqui na escada, eu pendurei no lustre, eu fiquei com uma perna pendurada no lustre e a outra solta. O que aconteceu? Deus me abençoou, casei. Pronto. Como é que faz para casar? Faz a mesma coisa. Só que com essa pessoa não deu certo, coitada. Quando ela pendurou no lustre, o lustre caiu. Entendeu? Rompeu o lustre. Então ela diz, olha, para casar, não suba, não pendure no lustre. Então tem certas coisas que acabam acontecendo e que são experiências, podem ser fantásticas, mas são experiências pessoais. Não são fundamentos bíblicos sobre os quais nós não temos condições de andar. Experiência é uma coisa, Bíblia é outra. Quando a experiência tem como base a Bíblia, bênção pura. O problema, eu penso que nós estamos num tempo onde as pessoas conhecem cada vez menos a Deus, né? Uma das grandes dificuldades é a gente saber quem é Deus. Talvez essa seja a pergunta inicial, porque quando a gente descobre quem é Deus, descobre o seu amor, descobre a sua graça, isso não é muito fácil saber não, porque a gente vê grandes homens no passado que não sabiam quem é Deus. A gente vê aqueles que sabiam quem é Deus que fogem da presença de Deus, como é o caso de Jonas, que ele conhece exatamente quem é Deus, sabia da bondade, da misericórdia de Deus, por isso ele foge da presença de Deus. A gente tem o caso de Jó, né, que é alguém que realmente, homem justo, temente a Deus, se desviava do mal, mas não sabia quem era Deus, né? E aí, lá no capítulo 42, a gente vai ver Jó dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, uma das grandes dificuldades que a gente passa, e essa dificuldade, ela realmente acaba influenciando a nossa prática de forma muito direta, é a nossa descoberta de quem é Deus. Se Deus para nós é aquele que vai nos alimentar a multidão, como fez ali Jesus, alimentou a multidão, nós fazemos parte de uma multidão, nós ainda não chegamos a sermos discípulos de Cristo. Então, isso é válido, a gente chegar a entender, a gente faz parte da multidão, a gente está ali porque a gente alimenta, porque Deus dá muitas coisas. Todos nós somos de alguma forma atraídos por alguma coisa interessante na igreja, que era o nosso desejo, mas ficar nesse ponto, aí que é a diferença. A gente precisa partir para a próxima etapa.
O ouvinte diz assim: há 4 anos eu estava grávida e fiz um exame. O médico disse que meu filho seria uma criança especial. Eu estava afastada do caminho do Senhor, então prometi a Deus que se meu filho fosse perfeito, eu nunca mais sairia da sua presença. E hoje, mesmo em meio às lutas e provações que eu passo, toda vez que eu penso em desistir, vem à minha mente aquilo que eu prometi a Deus e permaneço firme. E o meu filho nasceu perfeito. Conta a nossa querida ouvinte. E aí? Há uma dificuldade, JR, e falar da experiência dos outros é muito difícil, porque cada experiência é uma, como você já disse. Verdade. Mesmo, né? Há uma dificuldade de tornar isso um princípio, porque o que a ouvinte acaba de nos dizer é que ela se mantém na presença de Deus graças ao esforço pessoal dela. Ela não está na presença de Deus porque ama ao Senhor, exato, porque tem prazer na casa do Senhor, porque ouve do Senhor e aprende dele a cada dia. Então, quando nós entramos por esse tipo de raciocínio, nós acabamos colocando em nossas mãos e em nossos méritos e em nossa capacidade, em nossas virtudes, o nosso relacionamento com Deus. Então, eu creio que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, ouviu a oração, ouviu o clamor dessa irmã feita por meio de um voto, mas o que Deus ouviu foi o coração dela, o Espírito Santo que traduz a nossa oração, traduziu para o Senhor como se fosse o clamor de uma mãe, e Deus, na sua misericórdia, a ouviu. O senhor não acha, pastor, que ao mesmo tempo que é fato que o senhor diz, também há o outro lado da perseverança, da persistência, da luta que a gente tem contra a nossa própria carne? Eu entendo que o senhor diz que o que ela nos conta, o que você conta é, você quer desistir, mas você lembra da promessa que você fez. Então você permanece, não é porque você ama Deus, mas é pela promessa que você fez. Eu até acredito que ela confunda essas coisas, e que a maioria das pessoas mistura isso tudo, porque quando o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 9:27, ele diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É uma luta. Não há voto aqui. Tá certo? Mas é aquela luta que todos nós precisamos ter para nos mantermos na presença do Senhor, não é isso? Nesse sentido, todos nós precisamos ter essa disciplina, buscar esse autocontrole, esse autodomínio, e isso é uma luta diária. Também citando Paulo, ele diz: olha, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então nós temos realmente essa luta interior, não porque seja atrelada a um voto ou uma promessa, mas porque, como filhos de Deus, disciplinados pelo Senhor a cada dia, precisamos aprender dessa disciplina. E o curioso é que a criança se torna para ela um símbolo da graça de Deus. Então, ao invés de ser para cumprir no sentido dessa obrigação, diz: olha que bênção, Deus está me abençoando, Deus está comigo. Essa não é foi isso? A leitura que eu fiz. Uma coisa positiva, né? Positiva, como se o Espírito Santo lembrasse a ela: olha os benefícios que eu te fiz. Mas quero trazer a memória que pode me dar esperança. Então, o Espírito Santo trabalha nela nesse sentido. Olha o que eu já fiz por você. Exato. E aí eu creio pelo relato dela que ela tem o coração quebrantado, que ela fica com o coração quebrantado, e aí ela continua na caminhada, Agora, irmãos, e o voto de Jacó? Como é que vocês entendem este voto de Jacó, de Gênesis capítulo 28, versículos 20 a 22. Queria ouvi-los sobre esse assunto. Diz a Bíblia: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, versículos 20 a 22. A primeira coisa que é preciso dizer que nós precisamos ler o texto bíblico no seu contexto, né? E nós estamos aí no contexto da revelação de Deus, que é progressiva, é paulatina, e é um processo pedagógico. Deus vai nos ensinando a conhecer a sua natureza. Então, na formação do seu povo escolhido, Deus vai preparando o seu povo para chegar ao ápice, ao cume, quando vem a revelação máxima, que é Jesus. Então, no estágio da revelação em que Jacó se encontrava, no que se conhecia de Deus naquela época,
era compreensível se propor dessa maneira, e Deus atende a oração de Jacó, e Deus abençoa Jacó, porque ele está preparando o seu povo para chegar à compreensão máxima dele mesmo, que é em Cristo Jesus. Então, é algo que faz sentido naquele momento da história da revelação do povo de Deus, e que não se aplica mais nesses mesmos termos à atualidade. É exatamente isso. Algo importante a gente pensar é que quando a gente pensa que o voto, a gente dá uma importância muito grande ao voto, a gente esquece de um Deus autossuficiente, um Deus que não precisa de nada, porque a nossa ideia com relação ao voto, e a gente vê bem claro nessa questão de Jacó e nas questões relacionadas ao voto que a gente pode observar, é como se Deus precisasse de alguma coisa e que nós fôssemos fundamentais para dar essa coisa a Deus, e Deus vai nos dar aquilo. Então, isso estaria ligado exatamente à questão da barganha. Como bem disse, né, o pastor Gilton, a gente percebe a questão progressiva da Bíblia, e a Bíblia não violenta o seu tempo, né, a sua cultura, a visão que as pessoas têm de Deus. A Bíblia vai tendo a revelação de forma progressiva. Ouvinte de Campo Grande dizendo: sempre dei o dízimo e ensinei meu filho a dar o dízimo da pensão. E uma vez, durante a palavra do pastor sobre a obra da igreja, o meu filho estava com 8 anos, ele me pediu para ofertar R$100 para a obra. Tá certo? O menino ganhava uma pensão. E aí, da pensão, do dinheiro dele, ele falou: mãe, dá aí, ó. Aí a mãe foi lá e deu 100. Quando recebemos a pensão, tá certo? Não sei se foi no mês próximo, imagino tenha sido, ela conta que houve um aumento de R$140 e meu filho foi todo feliz ofertar ao Senhor. Então o menino tem um coração agradecido. Ele entendeu que ele ganhou mais porque ele deu. É uma coisa que tem que ser explicada a ele, porque certamente no outro mês não houve aumento, que esses aumentos são aumentos periódicos, mas foi um aumento que aconteceu, que deve ser alimentado nele, é a questão da fidelidade a Deus, do prazer de ofertar, que isso é uma alegria, que quando a gente ensina isso para os nossos filhos, eles aprendem e passam a amar mais a Deus do que ao dinheiro. O ouvinte diz assim: me ajudem, tento durante a semana fazer um propósito de jejum, mas não consigo, pelo fato de trabalhar cozinhando, tendo que experimentar os alimentos. Só consigo fazer no final de semana. Como o senhor entende essa situação? Pastora Nadiege, vou pedir à irmã que transcreva em palavras a opinião dos nossos companheiros todos sobre esse assunto. Sobre o jejum? Sobre o jejum da cozinheira. Da cozinheira, difícil. Que luta, hein? Uma luta. Imagina, ela é cozinheira, tem que fazer jejum, mas quem pediu o jejum a ela? A primeira pergunta que eu faço: quem foi que lhe pediu o jejum? Isso é muito importante, porque quando você sente o desejo de fazer o jejum, e quando eu particularmente faço o jejum, é especificamente Deus me chama e fala especificamente o que ele deseja. É diferente. Eu tenho certeza que quando Deus lhe chamar para fazer o jejum, não vai ser um jejum específico na hora do seu trabalho, já que você é uma cozinheira e trabalha com com comida. Mas acredito que Deus vai direcionar você. Então, faça um jejum quando Deus lhe falar que você precisa fazer o jejum e o motivo. E sem entrar na discussão do que é o jejum, se é válido ou não, necessário ou não, né? Essa é outra discussão. Não. Se ela entende que Deus espera dela um jejum, não precisa ser necessariamente de alimentos. Mas às vezes a igreja impõe, às vezes o líder espiritual da igreja impõe, às vezes é uma outra pessoa que vai à casa dela. Olha, a pessoa chega para você em algum lugar e fala: irmã, olha, Deus está mandando você fazer um jejum de 7 dias a partir dessa semana. E a pessoa toma aquilo como se fosse realmente algo de Deus. Então, para fazer jejum, eu creio o seguinte: você precisa se posicionar na presença de Deus e ver, é Deus que está mandando eu fazer isso? Muito bem, conversamos hoje sobre algo fundamental para a nossa vida, a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Que há pessoas que fazem trocas, é verdade, como há também pessoas que prometem e não cumprem, pessoas que assumem compromissos com Deus e não vão até ao final. Tem gente que acha e sempre olha para Deus como bonzinho, né? Deus não se importa, não. Deus não vai se importar. Deus é bom, Deus é amor.
A gente precisa observar que relacionamento com Deus é coisa séria e é preciso assumir compromissos com Deus de maneira séria. Se você cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, vamos pra frente, minha gente. Não vão ficar indo e vindo como se a gente fosse absolutamente inconstante. Nós precisamos de gente mais constante aí, que pega firme e vai até o final. A nossa pesquisa de hoje perguntou: você separa um tempo diário e exclusivo para oração e estudo da palavra? Pelo site, 24% dos nossos ouvintes dizem que sim e 76% dizem que não. Já por telefone, 79% dizem que separam sim e 21% não separam. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Olha, já está no nosso Facebook da Rádio 93 FM a nossa campanha Compartilhe Bondade e Compartilhe Jesus. Nesta semana, a campanha tem esse tema, o tema da bondade, uma oportunidade muito interessante para espalharmos esse fruto para todas as pessoas. Entre no Face da Rádio 93 FM, curta, compartilhe e vamos encaminhar essa mensagem. A imagem é absolutamente linda, ela simplifica, ela sintetiza essa ideia do compartilhe bondade, compartilhe Jesus. Nós precisamos compartilhar Jesus com todas as pessoas o tempo inteiro, o máximo possível, para que esse mundo seja alcançado pelo Evangelho de Cristo. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Aqui, minha gente, uma de nossas ouvintes dizendo: olha, estou namorando, olha que maravilha, olha aí, hein? Eu estou namorando com três exclamações, quer dizer que tá namorando mesmo, né? Em 3 exclamações, não, 3 exclamações. Não, pera aí, vocês estão também demais, hein? Mas isso não é mais o suficiente, conta ela, afinal já se passaram 2 anos e meu namorado nem toca no assunto casamento. Ô, pastora, hein? Fica ruim, né? Quanto tempo já aqui? 3 anos. 2 anos. E nada, nem... Não é estranho, não, pastora? Ele tá terminando a faculdade. Olha, justificativas aí. Quantos anos ele tem? Estão começando a justificar. Essa falta de planejamento do futuro me deixa nervosa e me causa estranheza, já que todo crente namora pra casar. Sem contar que a maioria das amizades deles são mulheres. Oba. Hein? Ele tá vendo ainda, está escolhendo ainda. Oi? Vai vendo. Vai vendo. Ele diz que no passado ele foi mulherengo. E eu começo a desconfiar que isso ainda exista na vida dele. Como descobrir se um homem continua sendo mulherengo, ainda que ele afirme ter mudado? A mulher pode propor o casamento ou isso é algo que apenas o homem pode fazer? Como sinalizar que é hora de um compromisso mais sério? Hein? Coloca o pai nessa jogada. O pai dela? O pai dela é? Exatamente. Funcionou, é? Funcionou. Olha, é hora dos testemunhos. Pode não, pastor Gilson, é a sua vez. Pois é. É a sua vez. Funciona desse jeito? É ela que propôs. Tem alguma dificuldade nisso, pastor, não, hoje em dia? Eu acho que de repente, se ela quer uma resposta imediata, ela não quer correr o risco e está preparada para o sim ou para o não? Para o sim ou para o não, fala. Conversa com ele. Conversa com ele, vem cá. Nós já como é que conversa? Como é que conversa? Como é que tem essa conversa aí? Como é que é? Eu não sei. Mas ajuda, né, Nadiette? Mas de repente, né? Ela vai chegar, né? Mostra uma revista com vestido de noiva. Que vestido bonito. 2 anos. Estamos nos dando tão bem. Deus tem nos abençoado no nosso relacionamento. Você trabalha, eu trabalho, nós já temos já estamos em condições de casar. Que tal se nós já tem gente anotando lá do outro lado, hein? Que tal se nós pensarmos agora no nosso noivado? Coisa bonita, né? Para nos prepararmos para o casamento. Se ele cair fora, não, que isso? Vamos ver e tal, e daqui a uma semana começar a se afastar, pode contar que então quer dizer que se der um aperto e o camarada começar a escapar, um aperto leve, né? Se der esse aperto leve aí, o camarada começar o seguinte: olha, não liga mais, como ligava, não manda o WhatsApp como mandava. Aí olha, você vem hoje? Não, hoje não vai dar, porque não sei o quê. Pode contar que ele tá passando hora contigo, filho. O camarada tá escapando, Tem homem assim? Sai logo antes que você fique mais tempo nessa situação. Perder tempo. Pastor Marco Ribeiro, vai lá.
É por aí. Eu acho que deve mostrar uma revista de noiva. Olha que vestido bonito, coisa e tal. Que casa bonita. Olha que neném bonito que tem aqui na revista. Meu Deus, neném bonito já. O cara vai animar. Neném bonito, o cara vai animar. Opa! Agora eu entendi o que você estava me falando. O que estava propondo. Então quer dizer que se não pode também é ficar muito passiva nessa história. Também não pode ser chata, né, Nadia? Porque a mulher que só fala nesse assunto, tem mulher que só fala nesse assunto, né? Não, eu acho que uma conversa madura para saber a posição dele. E aí, se ela for madura também, conforme a posição dele, ela vai pensar e vai, pular fora. Muito bem. Então, antes que ela fique mais tempo. A propósito, esse vai ser o nosso tema de amanhã e eu quero desde já agradecer a Vanese Rodrigues, que volta ali ao microfone, que esteve conosco durante as férias da Marcela Bastos. Tem nada a ver com o assunto de amanhã. Você que escreveu esse assunto aqui de amanhã, não? Não, já passei essa fase. Tem nada a ver esse assunto aqui. O meu já marcou casamento com 8 meses. Já marcou casamento? Como é que foi, Vânia? Mas você conversou com ele? O que você acha num caso desse aqui? É a menina? Eu acho no que caso ela tem dela. que se manifestar. Tem que Como falar, assim? Meu amor, nós estamos juntos há muito tempo, então a gente tá na hora de pensar um noivado, um casamento, né? E se o cara ficar assim, olha, você não acha que é muito cedo? E mete o pé. Viu? Experiência. Mete o pé, é mesmo? Sai correndo, dá um tchauzinho e vai embora. Mas não tem nem uma chancezinha, porque o cara pode ter ficado nervoso. Depois de 2 anos e meio, JR, pelo amor de Deus. É muito tempo, né? O meu pastor fala que a gente tem que namorar no mínimo 1 ano pra você conhecer a pessoa, saber se a pessoa gosta de fazer a mesma coisa que você. E tal, né? Coisa o quê? Se o homem é prestativo. Coisa de pecado? Mercado. Mercado. Se o rapaz gosta de ir ao mercado, né? Ajuda a mãe e tal. Pelo menos 1 ano pra conhecer. Depois de 1 ano, marca alguma coisa logo. É mesmo, né? Depois de 1 ano tem que agendar pelo menos alguma coisa. E se o camarada disser o seguinte, olha, meu amor, é o seguinte, você merece o melhor. E eu estou trabalhando muito intensamente para te dar um apartamento decente, para comprar os móveis que você merece, para comprar os vestidos, as joias, o salão que você merece. O cara mandar uma dessa. Aí você fala assim. Não, esse é o cara que quer enrolar, gente. Esse é o mais enrolão. Tudo estiver pronto. Esse é o cara, entendeu? Esse é o mais enrolão. Mas isso não mexe com a mulher, não? Vamos lá, vocês duas. Aí ela vai falar o seguinte, ok, ótimo, então eu vou trabalhar com você, vamos juntos, já podemos nos casar, porque nós vamos construir isso juntos. Claro. Vanessa. Tem muita experiência. Ou então fala assim, poxa, você tem toda a razão, volta então daqui 10 anos, quando tudo estiver pronto, se eu estiver solteira, a gente casa. Doido! Mas isso é meio enrolado da mulher. O problema é que tem muita mulher que não tem amor é muito positiva, gente. Resolve assim? Tem que resolver logo, já o tempo tá passando. Olha, meu pai do céu. Volta, a moça não casa. Opa, meu pai do céu, já virou uma coisa escatológica. Então, esse é assim, é por aí. Eu quero ouvir a Rosane. Chama a Rosane aí pra mim, chama a Rosane aí. Vem cá, Rosane, entra aqui, eu quero ouvir. Lá, Rosane, Rosane, eu quero ouvir a sua opinião, Rosane. O camarada tá naquele, entendeu? Há 2 anos já, não namorando, não fala de casamento, a menina tá assim, preocupada com esse assunto. O que você acha? Como é que faz pra conversar com o cara pra resolver esse assunto, enfim, ou pelo menos arrumar? Mas como que é? Eu que não sei a história. É isso. 2 anos. Conta aí, Vanessa. Ele não fala nada. Não fala nada. Nem se pronuncia. Não. Tem que dar uma dura. É mesmo? Só. Mas como é que faz Uma isso? preciosidade. Vamos jantar um negócio aí, porque a fila anda. A fila anda, a catraca gira, deu saudade entrar na fila. Tá na Bíblia não, mas tem sido realidade. É isso? É isso aí. Vanese, muito obrigado por esses dias, que Deus te abençoe muito, renove as suas forças, te abençoe cada vez mais. Amanhã, com a graça de Deus, a Marcela Bastos estará de volta aqui assumindo o seu posto e a Vanese vai continuar as múltiplas atividades que ela tem aqui na 93 FM. Vanese, muito obrigado, minha querida. Obrigada a você, JR. Deus abençoe sempre aqui os nossos queridos e amados ouvintes com a gente na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos companheiros. Reverendo Edson, manda um abraço carinhoso para a Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, pastor, por favor.
JR, eu gostaria de mandar um abraço especial para toda a igreja e também convidar o povo de Deus. Dia 12 de abril nós teremos uma cantata especial lá na igreja presbiteriana de Maria da Graça. Você é muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. A igreja fica na rua Fernando Esquerdo, número 208. Pastor Gilton de Medeiros leva um abraço para a Igreja Batista em Jardim Santíssimo, o pessoal do Novas, Deus abençoe, pastor. E também para minha família que está ouvindo, e lembro aqueles moradores de Santíssimo, próximos à minha igreja, que estaremos comemorando 29 anos de fundação da igreja, nos dias 19, 20, 21 e 22 de abril, próximo agora. Pastor Marco Ribeiro, obrigado, leva um abraço para a Assembleia de Deus do Ministério Cairós, na Tijuca. Obrigado, JR, um prazer estar aqui novamente, um grande abraço para todos os membros da Assembleia de Deus Cairós na Tijuca, nosso site é adcairos.com. Pastora Nadiege, muito obrigado, Deus abençoe sempre, um abraço lá pro povo da Igreja Batista Central de Niterói. Obrigada, JR, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu marido que está comigo aqui embaixo, né, ele não sobe, mas está lá embaixo, deixa um beijo para ele, mas eu quero também agradecer a Deus pela vida de uma pessoa que é a mãezinha da Marcela Bastos. Eu amo a Marcela. E a mãezinha dela, que ela chama carinhosamente de Mãe Zeni, está fazendo aniversário hoje. Então, que Deus abençoe a vida da sua mãe, Marcela, e que ela seja... Dona Silvia. Dona Silvia, Dona né? Silvia. Pois é. Então, que ela seja tremendamente, ricamente abençoada pela família linda que ela tem também. Deus abençoe vocês, tá, Marcelo? Bênção puríssima. Vamos inserir a Dona Silvia nas nossas orações aqui de hoje. O pastor Gilton vai orar conosco. Vamos apresentar a querida mãezinha da Marcela Bastos, que hoje completa mais um aninho de vida. Tá sempre nova e cada vez mais nova. Que Deus renove sobre ela as bênçãos poderosas que vêm do alto. Vamos orar pelo tema de hoje, também orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã, por esse dia que o Senhor nos concede, por todas as bênçãos que recebemos de tuas santas mãos. Ó Deus, nós pedimos agora que o Senhor seja com cada um dos ouvintes da 93, que aqueles que ouviram e acompanharam o debate possam ter sido esclarecidos pelo teu Santo Espírito através da instrumentalidade desse programa. Ó Deus, nós te louvamos pela existência desse debate, que tanto inspira, que tanto ajuda e orienta a milhares de pessoas. Que ele continue sempre existindo, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Seja agora, ó Deus, com a mãe da Marcela, que comemora mais um aniversário. Que o Senhor prolongue os seus dias na face da terra e que sejam dias, ó Deus, vividos em tua presença, rodeados de carinho, de amor familiar e com todas as bênçãos que o Senhor tem para os seus filhos. Ó Deus, nós oramos, entregando a nossa cidade, o nosso povo em tuas santas mãos, pedindo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.